O princípio da proporcionalidade é um critério de controle do poder estatal e funciona como um teste para saber se uma medida adotada no processo penal é legítima diante dos direitos fundamentais envolvidos. Em processo penal, o Estado lida com restrições severas: prisão cautelar, busca e apreensão, interceptações, quebras de sigilo, uso de força, medidas patrimoniais, restrições de contato e circulação. A proporcionalidade existe para impedir excessos, evitando que a persecução penal utilize meios mais gravosos do que o necessário para atingir uma finalidade legítima. Embora a proporcionalidade não esteja sempre escrita com esse nome em um único artigo do Código de Processo Penal, ela decorre diretamente do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência e do conjunto de garantias constitucionais. Na prática, é um princípio amplamente aplicado pela jurisprudência para avaliar prisões cautelares diversas, validade de diligências invasivas e até consequências de nulidades. A proporcionalidade costuma ser explicada por 3 subcritérios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Adequação significa que a medida deve ser capaz de alcançar a finalidade que a justifica. Se a medida não tem aptidão para proteger a investigação, a instrução ou a aplicação da lei penal, ela não é adequada. Por exemplo, decretar prisão preventiva para dar resposta à sociedade não é finalidade cautelar legítima, ou impor uma proibição de contato que não tem relação com o risco apontado, sem qualquer conexão com o caso, tende a ser inadequado. Necessidade significa que, entre vários meios possíveis, deve-se escolher o menos gravoso que seja suficiente para atingir o objetivo. Esse ponto é central no processo penal. Se é possível preservar a instrução e evitar riscos com medidas cautelares diversas da prisão, não faz sentido decretar a prisão preventiva automaticamente. A lógica é de intervenção mínima, restringe-se o quanto for indispensável, não além disso. Esse raciocínio aparece tanto em prisões quanto em quebras de sigilo e buscas. Se o Estado pode obter a prova por meio menos invasivo, deve optar por ele. Proporcionalidade em sentido estrito significa ponderar custo e benefício da medida. O grau de restrição ao direito fundamental não pode ser maior do que a importância e a necessidade concreta de proteção do interesse público no caso. Aqui entra a análise mais delicada. Mesmo que uma medida seja adequada e necessária, pode ser desproporcional se gerar sacrifício excessivo. Por exemplo, uma busca e apreensão amplíssima, sem delimitação de objetos, locais e finalidade, pode ser excessiva em comparação com o que se pretende apurar, especialmente quando atinge a intimidade e dados sensíveis de terceiros. No processo penal brasileiro, a proporcionalidade é muito usada para controlar medidas cautelares pessoais. A prisão preventiva, por ser a mais gravosa, exige fundamentação concreta e demonstração de que outras cautelares não seriam suficientes. O mesmo vale para medidas como monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno, proibição de frequentar determinados lugares ou suspensão do exercício de função. O juiz deve justificar por que aquela cautelar específica é adequada ao risco identificado e por que não há alternativa menos restritiva. A proporcionalidade também se aplica às cautelares reais, como sequestro, arresto e outras medidas patrimoniais. Essas medidas podem ser necessárias para assegurar a reparação do dano ou efeito patrimonial do crime, mas devem ter limites. Não podem atingir bens de forma indiscriminada, nem impor bloqueios muito superiores ao possível dano ou ao proveito do crime, nem ser mantidas sem revisão quando a realidade do processo muda. A restrição patrimonial, embora não seja prisão, também afeta direitos fundamentais e exige controle. Outro campo importante é o das provas e diligências invasivas. Interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário e telemático, acesso a dados, busca domiciliar e apreensão de dispositivos eletrônicos envolvem privacidade e intimidade. A proporcionalidade exige decisão fundamentada, delimitação do objeto, prazo e finalidade, além de indicação de indícios mínimos. Medidas genéricas, exploratórias, sem foco, se aproximam de pescaria probatória e tendem a ser questionadas por falta de proporcionalidade e de legalidade. A proporcionalidade aparece ainda na análise de nulidades. Em processo penal, existe o debate sobre quando um vício gera nulidade e qual a consequência. A ideia de proporcionalidade ajuda a evitar dois extremos: de um lado, anular tudo por qualquer irregularidade sem impacto real; de outro, convalidar violações graves em nome de eficiência. O ponto correto é equilibrar. Vícios que afetam garantias essenciais e produzem prejuízo relevante não podem ser relativizados. Irregularidades menores, sem prejuízo, podem não justificar anulação total, conforme o regime legal e o caso concreto.
Aqui é fundamental não confundir proporcionalidade com tolerância a ilegalidades graves. Proporcionalidade não autoriza violar direitos, ela organiza a resposta jurídica conforme a gravidade e o impacto do vício. Por fim, o princípio da proporcionalidade tem uma função pedagógica e institucional. Ele obriga o Estado a justificar suas escolhas e a demonstrar racionalidade. Decisões proporcionais são decisões que explicam finalidade, adequação, necessidade e limites, permitindo controle por recursos, habeas corpus e revisão por instâncias superiores. Sem proporcionalidade, o processo penal perde previsibilidade e se torna campo de decisões intuitivas, muitas vezes excessivas. A síntese é a seguinte: proporcionalidade é a exigência de que qualquer restrição de direitos no processo penal seja adequada ao fim, necessária diante de alternativas menos gravosas e equilibrada no peso entre a medida e a finalidade. É um princípio que protege o indivíduo contra excessos e, ao mesmo tempo, fortalece a legitimidade da persecução penal, porque a torna controlável, fundamentada e compatível com a Constituição.